Essa aula está sendo gravada para a turma de criação de assets 3D do curso de Jogos Digitais da PUC Minas. Se você estiver vendo essa aula por acaso no YouTube, tem uma chance dela não fazer muito sentido para você. Essa aula é um material de revisão que eu estou gravando ao vivo com os alunos assistindo aqui comigo, né? E ela faz parte de um programa de ensino que segue uma sequência lógica. A gente já falou um pouco sobre o que é a nossa disciplina e qual que é a definição de assets para a disciplina, né? Inclusive, eu deixei esses vídeos disponíveis na playlist do YouTube. Quem estiver vendo no YouTube, se vê na ordem, talvez faça mais sentido. A aula anterior nossa foi sobre a interface e a navegação no Blender. Então, a gente falou sobre todos esses espaços de ação que o Blender tem, né? Falou também sobre a navegação, né? Principalmente sobre o uso dos atalhos de navegação, né? Então, a gente falou sobre, né, como que a gente navega orbitando e como a gente faz um alinhamento, né, das visões no Blender, usando os atalhos do teclado numérico, né? Então, a gente tem, né, os meus atalhos de visualização aqui, né? A tecla 1 do teclado numérico é a minha visão de frente, a tecla 3 é a minha visão de lado, a tecla 7 é a visão de topo, Ctrl vai fazer a inversão, então Ctrl 1, Ctrl 3 e Ctrl 7 fazem o lado invertido, 5 vai ligar e desligar a minha profundidade, ou seja, a minha perspectiva, 0 vai ser minha visão de câmera. Então, esses atalhos de navegação eu passei. Também passei que o clique do botão do mouse, o clique central, né, o do meio do botão do mouse, faz essa órbita aqui ao redor do meu modelo. Shift e o clique do meio faz a panorâmica, né? Ctrl e o clique do meio faz o zoom. Então, a gente tem esses comandos aqui para navegar, tá? Então, toda vez que eu estiver movendo aqui pela tela, né, ou orbitando pela tela, né, ou dando zoom, eu estou usando as teclas do mouse, né? Então, estou usando aqui a tecla central do mouse, Shift e a tecla central do mouse, Ctrl e a tecla central do mouse, né? A gente vai usar, com certeza, mouse para modelar, é uma ferramenta maravilhosa para modelar, né? A gente tem também esses conceitos de orbitar, zoom e panorâmica nos atalhos aqui do canto, né? Então, existe também as opções aqui. Também tem como mudar a perspectiva por aqui, né? Então, a gente consegue mudar a perspectiva ou acessar a câmera por aqui. Então, se você não pegou os atalhos, eles estão aqui. Lá no Canvas, para quem não viu a aula anterior, né, eu coloquei esses atalhos todos aqui para vocês. Então, tem todos os atalhos lá no Canvas, para quem perdeu. Também tem as versões das aulas aqui, né, as versões anteriores e a versão mais recente da aula, né, aqui. A gente vai hoje para, vamos lá, ferramentas de modelagem no Blender. E vocês vão ver que eu coloquei também a lista das coisas que a gente vai ver, né? Então, é um bocadinho de coisa, né? Então, a gente vai observar essas ferramentas, tá? A gente vai observar essas ferramentas e como a gente pode usar elas para poder criar o nosso conteúdo, tá? De novo, os atalhos eu coloquei lá, mas quem quiser anotar, recomendo também. As anotações, geralmente, elas representam memórias melhores, tá? Aqui, eu vou fazer uma coisa para facilitar a minha vida, né? Eu não preciso dessa luz, eu não preciso dessa câmera, eu vou esconder eles por enquanto, tá? Então, estou escondendo a câmera e a luz, vou concentrar só no cubo, tá? E das ferramentas de modelagem, eu vou começar pela ordem aqui dos menus, tá? Pela ordem dos menus, que eu acho que é bom a gente começar pela ordem aqui, né? Então, na aula anterior, a gente foi em visualização. Hoje eu quero começar por seleção, tá? Então, como que a gente seleciona as coisas no Blender, tá? Eu quero
concentrar nos menus, porque os menus vão me dar os atalhos, tá? Os menus vão me dar os atalhos. E também, com frequência, eu não uso a barra de ferramentas quando eu dou aula. Então, eu raramente uso essa barra de ferramentas. Eu trabalho mais com os atalhos do que com a barra de ferramenta. Então, se eu não passar os atalhos, vai parecer que eu estou fazendo só bruxaria no software, né? Então, vamos lá. O clique, ele faz a seleção. Então, quando eu clico num objeto, eu estou fazendo a seleção desse objeto. Se eu segurar o Shift, eu estou somando essa seleção. Tá? Se eu continuar segurando o Shift e clicar no objeto que já está selecionado, eu removo essa seleção. Então, se eu tiver vários objetos em cena, o clique vai fazer a seleção, Shift clique vai somar a seleção. Certo? Tranquilo? Tranquilo isso? Maravilha. Então, esse é meu controle de seleção. Mas tem outras formas de selecionar, tá? Então, seleções que a gente vai usar muito. A seleção de todo o conteúdo. Então, se eu quero selecionar todo mundo de uma vez só, eu posso usar o comando Select All. Que no Blender tem um atalho super legal que é A de All. Então, se eu apertar A, eu selecionei todo mundo. Se eu apertar A duas vezes, eu tirei a seleção de todo mundo. Então, A seleciona, e se eu apertar A duas vezes, eu tirei a seleção. Mas eu não preciso apertar A duas vezes. Vocês vão ver que existe uma opção que é o Alt A. Se você acha difícil apertar o A duas vezes, por causa de ritmo, velocidade, ou porque você está realmente com o teclado meio zoado, Alt A também faria a remoção dessa seleção. Então, a gente tem um conceito de selecionar todo mundo e de selecionar ninguém. Né? Ninguém está selecionado. No Blender, a seleção é muito importante. Toda a interface do Blender ela está direcionada para o conteúdo selecionado. Então, eu vou dar um exemplo de importância de seleção aqui. Ó. Se eu selecionar uma lâmpada, minha interface de propriedades muda para deixar possível só as propriedades de lâmpada. Se eu seleciono um cubo, ele vai me dar as propriedades desse cubo selecionado. Se eu selecionar a câmera, ele vai me dar as propriedades dessa câmera selecionada. Então, no Blender, a seleção é como a gente começa. A primeira coisa que a gente faz é selecionar o que a gente vai usar para trabalhar. Diga. Mas só que o A, que você acabou de falar, ele seleciona todos os objetos com mesh. Então, tipo assim, câmera... Todos os objetos. Todos os objetos. Ó. E se um objeto tiver um olhinho ali desativado? Tudo que está invisível está protegido. Então, não vai ser selecionado? Tudo que está invisível está protegido. Ele não consegue acessar, nem transformar, nem fazer nada. Se está escondido, ele não vai selecionar, nem transformar, nem modificar. É um jeito de você proteger o seu objeto e deixar ele invisível. Tá? Então, objetos invisíveis não fazem parte. É como se não estivesse na cena. Então, a gente tem aqui seleção com clique. Deixa eu esconder minha câmera e minha lâmpada, porque eu não preciso delas por enquanto. Seleção de todo mundo. Seleção de ninguém. E também tem a seleção invertida. Eu posso inverter minha seleção. Se eu quero todo mundo menos um objeto, eu posso selecionar esse objeto e inverter a seleção. Então, select, inverte. Ele vai inverter minha seleção. Agora, todo mundo está selecionado, menos o meu objeto inicial. Certo? Falei desses três tipos. Tá ok? Tá tranquilo? Então tá. Você vai falar de todos, Daniel? Não. Eu quero falar dos que são muito comuns da gente usar, tá? Se eu clico e arrasto, eu desenho uma caixinha de seleção. Clicar e arrastar me dá uma caixa de seleção. Então, se eu quiser selecionar, por exemplo, 2 desses objetos,
eu posso clicar e arrastar tentando pegar esses dois objetos. Beleza? Clicar e arrastar vai fazer uma seleção dentro dessa área. Certo? Se eu usar o Shift, eu estou somando seleção. Tá? Uma forma de acessar essa caixinha de forma segura é apertar B de Box Selection. Ele vai me dar essa mira e automaticamente ele está fazendo uma caixinha de seleção. Então, se por acaso você... não, mas eu estou clicando e arrastando e não está aparecendo, por algum motivo estranho, você aperta B. B vai me dar Box Selection. A é All e B é Box Selection. Então, a gente consegue acessar isso aqui. Esse Box Selection vai ser bastante importante quando a gente estiver selecionando conjuntos grandes, mas que estão numa área bem contida. Né? Então, se eu tenho vários objetos dentro de uma área, eu tenho que ficar clicando em um por um, né? Para somar a seleção. Né? Então, se eu tiver uma quantidade massiva de objetos em cena e quiser selecionar todo mundo que está num certo bloco, né? Eu consigo selecionar um bloco inteiro aqui, sem grandes problemas. Tá? Então, a gente tem esse conceito de Box Selection. A gente vai ter um conceito também de Circle Selection, que ele funciona como um pincel. Então, eu consigo pintar a seleção que eu quero. O Circle Selection, ele vai ser, o atalho dele vai ser a tecla C. Então, as seleções que a gente está vendo é ABC. All, Box e Circle. Então, esse é o nosso ABC. Olha que beleza. Então, vamos lá. A vai selecionar todo mundo, e se eu apertar A duas vezes, eu tiro a seleção de todo mundo. Se eu apertar B, ele vai me dar essa mira. Eu posso fazer o meu Box Selection. E se eu apertar C, eu vou ter esse pincelzinho. Esse pincelzinho, ele não some até eu pedir para ele ir embora. Tá? Até eu falar, não, cansei de você. Tá? Eu posso cancelar ele apertando o botão direito do mouse ou ESC no teclado. Né? Então, eu consigo fazer isso. E eu consigo tirar minha seleção se eu estiver usando o botão do meio enquanto eu pinto. O botão do meio aqui, ó, ele vai tirar seleção. Então, se eu estiver usando o meu pincel, né, o meu Circle Select, com um clique normal aqui, eu estou selecionando. Com o clique do meio, eu estou tirando a seleção. E com o clique, clique esquerdo, seleciona, clique do meio, tira a seleção, e o clique direito cancela a seleção. Ou seja, ele cancela a ferramenta de seleção. Serve ESC também. Essas ferramentas vão ser boas. Às vezes você quer selecionar um negócio que é muito específico, num ângulo muito diferente, né? Então, vamos pegar aqui, por exemplo, eu vou fazer uma seleção que seria difícil de fazer com Box Selection. Esse meiozinho aqui, ó. Com Box Selection, isso é bem difícil selecionar isso aqui, né? E com a seleção individual, talvez demorasse um pouco mais. Ou seja, quanto maior o conjunto de objetos que você tem em cena, mais útil vai sendo esse conjunto de ferramentas, tá? Vamos aqui, ó, com Box Selection, não fica do mesmo jeito, né? Tranquilo, pessoas? Tranquilo? Ótimo. Tem outras. Tem várias seleções aqui, ó. Eu posso selecionar randomicamente? Eu posso selecionar randomicamente. Posso. Tem várias seleções, tá? Tem várias seleções. Selecionar por tipo, posso selecionar quem está agrupado, selecionar quem está conectado. Então, tem vários tipos.
Eu não vou entrar em todos, não, né? Vou deixar um espaço de exploração para vocês e provavelmente, quando você tiver um caso de uso, você vai acabar encontrando a seleção que você precisa. Mas, nossa, eu precisava selecionar só os cubos, eu precisava selecionar só as esferas, precisava selecionar só o que tiver dentro desse grupo, só os filhos desse objeto. Então, você vai acabar achando. Né? Eu acho que, para começar, a gente pode concentrar com o ABC. Selecionar todo mundo, Box Selection e Circle Selection. Esses resolvem a maior parte dos meus problemas. Certo? Tranquilo? Ou eu vou usar a seleção invertida só para ela não ficar em branco? Só para não ficar em branco, eu precisei da seleção invertida exatamente agora. Tá? Então, isso acontece. Tranquilo, pessoas? Tá. Aí agora, eu vou pular o menu Edge e vou para o menu Objeto. Tá? A gente vai ter um momento só de adicionar coisas. Isso vai acontecer. A gente vai entrar nesse menu. Mas como ferramentas de modelagem, várias coisas que eu estou fazendo, que eu já fiz inclusive nessa aula de hoje, na frente de vocês, estão no menu Objeto. Então eu já usei os comandos desse menu e eu nem falei para vocês. Como é que apareceu aquele tanto de cubo na minha cena? Eu selecionei e apareceu um tanto de cubo, que bruxaria que foi essa? E eles foram esparramados pela cena? Como assim? Eles foram esparramados pela cena. Como que você fez isso? Então, vamos lá. Aqui em objeto, eu quero começar pelo transforme. Ai, meu Deus, você vai ler tudo isso, Daniel? Não vou ler tudo isso. Eu vou ler a transformação, e nem é toda a transformação. Eu quero movimentação, rotação e escala. Movimentação que antigamente no Blender chamava grab, e eu gostava mais quando chamava grab, porque faz mais sentido grab pra gente do que move. Quando eu faço isso aqui, por exemplo, eu estou movendo o vértice, mas eu não estou movendo o resto do cubo, não é? Mas de fato eu agarrei o vértice, não foi? Então grab faz um pouco mais de sentido para mim. E eu vou falar grab o resto da minha vida. Porque faz muito sentido. Tá? Então, move, mover uma coisa, ou grab, é a primeira transformação que eu tenho. Tá? Todo software 3D tem que te dar uma ferramenta de transformação desse tipo. Se você está num software 3D que não deixa você mover os objetos, é um software muito maligno. Fuja dele. Ele não deixa você mover os objetos. Malvado. Tem que deixar você mover os objetos. Então vamos lá. Move ou grab. Como eu falei com vocês, eu vou concentrar nos atalhos. Não vou usar as ferramentas, mas vocês vão ver que as ferramentas aqui são exatamente move, rotate e scale. Tá? Não vou usar. Não vou usar elas. Vou vir aqui e vou usar os atalhos. Tem algo de muito legal em usar os atalhos para essas coisas no Blender. Tem algo de muito bacana em usar os atalhos. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é selecionar o objeto. Sem selecionar um objeto eu não consigo mover nada. Sempre a seleção vem primeiro. Por isso que a gente viu primeiro a seleção. Sempre a seleção primeiro. Qual objeto eu quero mover? Não tem como o Blender saber, não vai ler minha mente. Né? Eu nem quero que ele faça isso. Tem muito pensamento aqui que o Blender não precisa saber. Então eu quero o quê? Eu quero selecionar o objeto. Uma vez que eu selecionei o objeto, eu posso transformar ele. E vocês vão ver que a transformação do objeto, né, ela faz parte das propriedades do objeto. Vamos fazer esse espaço de leitura rapidinho aqui comigo, pessoas. Vejam onde eu estou. Selecionei o cubo. E aqui, ó, na minha barra de propriedades, existe propriedades de objeto. Observem que a cor do botão é a mesma cor do ícone do objeto. Então, esse negócio laranjinha aqui, ó, é o meu objeto. E aqui tem as propriedades do objeto. Aqui tem a posição, a rotação e a escala. As mesmas propriedades que tem aqui, ó, Move, Rotate e Scale. As mesmas propriedades.
quer dizer que eu posso vir aqui e falar, eu quero mover meu objeto 10 metros para, sei lá, esquerda ou direita. Eu vou apertar e ele vai mover em X aqui, ó, para a direita no caso, 10 metros. Eu quero mover meu objeto 1 metro para cima, 1 metro, 2 metros para frente. Então eu tenho aqui como transformar numericamente, tá? Então, colocar uma transformação precisa existe. Beleza? Dá para entender isso aqui? Então, relembrando, eu estou no painel de propriedades do objeto selecionado, que é o cubo. Suave? Agora eu vou usar a ferramenta dentro da cena. Tá? Eu vou usar a ferramenta dentro da cena. Igual eu falei, eu vou usar os atalhos. Então, vamos lá. Os atalhos que eu vou usar para movimentação, né? Então, vamos lá. Move. Ou grab. Né? Vai ser o atalho G. Rotate. Vai ser R. E scale. Vai ser S. Esses são os atalhos. Beleza? Beleza? Como que esses atalhos funcionam? Vamos lá. Uma vez que o objeto está selecionado, eu vou avisar qual ação que eu quero. Prestem atenção no dedinho do professor, vocês estão ao vivo. Quem está vendo gravado, imagina o professor, dedinho para cima. Eu vou dar um toque no grab. Eu vou apertar só uma vez. Tuf. Veja, eu não estou apertando mais nada. Pessoas que estão vendo gravado, eu não estou apertando mais nada. Eu dei só um toque. Com esse toque, meu cabeçalho mudou. E agora o meu cabeçalho está falando quais são os valores de transformação que eu estou fazendo em movimentação. Se eu mover o meu mouse, eu estou alterando os valores de x, y e z ao mesmo tempo. Estou alterando o objeto. E eu ainda não confirmei, ou seja, eu não cliquei em nada, eu não dei Enter, eu não dei ESC, eu só apertei G e movi aqui. E eu não estou segurando o G, pelo amor de Deus. Eu não estou segurando a tecla G. Eu só dei um toquezinho. Isso aqui já é legal. Isso quer dizer que eu posso soltar o meu mouse, olhar o que eu estou fazendo, pensar se é isso que eu quero e aí confirmar ou cancelar. Botão esquerdo confirma, botão direito cancela, ou Enter confirma e ESC cancela. Tá? Como eu estou querendo mostrar que eu estou fazendo as coisas sem ficar pressionando o teclado, eu vou apertar ESC para cancelar. Então, vou apertar ESC, cancelei a ação. Ou seja, se eu não gostei dela, eu não preciso dar Enter e Ctrl Z. Eu posso cancelar ela antes de confirmar. Vamos de novo. Grab, movi. Agora, vamos supor que eu gostei do que eu quero. Eu quero isso aqui. Eu vou apertar Enter. Confirmei a transformação. Tá? Isso também funciona com o botão direito e botão esquerdo. O botão esquerdo confirma e o direito cancela. Tá? Eu gosto de usar as teclas porque isso me dá uma precisão. Eu posso soltar o mouse. E às vezes quando você clica no mouse, você clica e arrasta o mouse. E aí você está lá no 0.000, clicou, arrastou, fica 0.001. E aí, esse cliquezinho, e variando de mouse para mouse, eu que uso muito a canetinha, direto, eu vou clicar com a canetinha e dar aquela mascada, e aí move um pouquinho. Então eu gosto de usar Enter e ESC só porque fica um pouco mais preciso, tá? Mas vamos lá. Dei um Ctrl Z aqui, né? Desfiz a minha ação. Vamos apertar de novo. Grab. Vou mover o mouse aqui, ó. Estou movendo. Mas vamos pensar o seguinte. Eu não quero mover nos 3 eixos. Eu quero mover em um eixo só. Vamos supor que eu quero mover em X. Então vamos lá. Vou apertar Grab porque eu quero mover. Certo? Agora eu vou apertar X porque é o eixo aonde eu quero mover.
Aqui no cabeçalho, observa que essa área que está em branco aqui, ó, vai aparecer escrito o que eu estou fazendo. Nessa área aqui vai aparecer escrito o que eu estou fazendo. Vejam aqui comigo. Olhem para a minha tela. Por favor, todos vocês. Por favor, todos vocês, olhem para a minha tela. Vejam do que eu estou falando. Aqui vai aparecer o que eu estou fazendo. Apertei Grab, estou transformando. Vejam, estou transformando. Se eu apertar X, estou transformando no eixo X. Se eu apertar Y, estou transformando no eixo Y. Se eu apertar Z, estou transformando no eixo Z. Eu posso trocar de eixo a hora que eu quiser. Antes de confirmar. Ou seja, se eu apertei o eixo errado, é só apertar o eixo certo de novo. Então, ó, X, Y e Z. Na hora que eu quiser fazer a confirmação da transformação, eu aperto Enter. Se eu quiser dois eixos ao mesmo tempo, então eu vou usar o conceito de subtração. Qual o eixo que eu não quero? Então vamos supor que eu quero X e Y. Então eu não quero o Z. Eu vou apertar Shift Z. Agora ele está movendo em X e Y e o eixo Z está trancado. Então eu posso remover um eixo. Isso é muito útil quando seu objeto já está alinhado no chão do cenário e você não quer que ele descole do chão. Né? Diga, Rafael. Pessoal, acho que uma técnica mais simples que eu abordo atualmente, se você se segurar no botão Shift, você segurar o botão no meio, você consegue... Eu conheço, não é mais simples. Mais simples é você falar o que você quer. Esse que é o botão que você pressiona, ele vai pela direção que você está clicando, então ele gera muito misclick. Então, com frequência, quando você está trabalhando muito com ele, você acaba às vezes clicando e dando a mesma mascada de selecionar um eixo que não é o eixo que você quer. Vai por mim. Esses atalhos eles são o jeito mais rápido e é o jeito mais ágil mesmo. Não estou fazendo isso de maldade, não. Isso são anos de modelagem, gente. Você falar, quero o eixo X e pressionar o X, não tem nada mais rápido que isso. E até porque você vai estar com a mão no teclado o tempo todo, galera. Vocês vão modelar, não vai modelar com a mão na cabeça, a mão no colo, vai ser a mão no mouse e a mão no teclado. Cara, mais rápido mesmo. Grab em X já está pronto, tá vendo? Vamos lá, Grab em Y já está pronto. 2 toques, já está pronto. A outra técnica é você dar o Grab e fazer isso aqui, ó, para escolher o eixo. Isso na verdade demora mais. Isso aqui demora mais. Isso aqui também me dá o problema de posicionamento, de estalo. Quando você tem uma cena muito complexa, você acaba estalando sem querer no eixo que você não quer. Masca mouse, imprecisão de mouse, tudo isso aqui acontece. Então você dá vários misclicks. Quando você está entrando com o eixo, você não tem um misclick, que é o clique enganoso. Não. Por isso que eu não estou passando essa daqui, tá? Por isso que eu não estou passando esse método. Aliás, tem vários métodos que eu não estou passando porque eu estou dando preferência por velocidade, tá, gente? Eu estou dando preferência para que a gente vá rápido, tá? E depois desses anos todos de sala de aula, eu vi antes a galera usando esses métodos e mil misclicks, e aí fazendo de novo, eu falei assim, ah, tá, isso não funciona tão bem quanto eu pensei. E aí eu regredindo e falei assim, não quero ensinar mais desse jeito não, porque a galera está errando muito, tá? Mas vamos lá. Então, eu consigo, no meu Grab, colocar X, Y ou Z, ou subtrair X, Y ou Z, né? Apertando o eixo. Vai ser mais interessante que isso, porque eu ainda vou ter uma opção que é, se eu apertar Grab e apertar X, eu estou fazendo X do mundo. Mas se eu apertar X 2 vezes, eu estou fazendo X do objeto. Que nem sempre coincide com a minha cena. Então aqui, se eu apertar Y uma vez, é Y da minha cena. Se eu apertar Y de novo, é o Y do objeto. Então, se o meu objeto está alinhado num caminho e eu quero que ele mova baseado na frente dele e não na frente do mundo, eu consigo alinhar isso. E é só olhar. Quando estiver alinhando
com as coordenadas do mundo, ele vai estar alinhando nesse chão aqui, ó, no meu grid. Se ele estiver no eixo local dele, você vai ver ele cortando o objeto pelo centro. Então, aqui, ó, grab em Z. Se eu apertar Z de novo, é o Z do objeto, ou Z local. E aí a gente vai ver na descrição aqui em cima, ó. Por favor, pessoas, olhem para o que eu estou fazendo. Vejam o que eu estou fazendo. Grab em Y. Ele está falando para mim aqui, ó, ao redor do eixo Y global da minha cena. Se eu apertar Y de novo, Y local, que é o Y do objeto. Então o software está me falando o que eu estou fazendo. Além da interface, ele está me dando informação em texto. Leiam o software, por favor. Fica mais interessante que isso, porque aqui, ó, isso foi global. Isso aqui, ó, isso é local, que é o objeto. 3 vezes cancela. Grab, x, x, x. 3 vezes cancela. Tá? Z, Z, Z. A terceira vez cancela. Tá? 3 vezes você está cancelando o eixo. Tá? Beleza? Mas fica mais interessante que isso. Olha como é que fica interessante. Grab em X. Quanto? 1 metro. Vou apertar 1. Eu posso entrar com o valor. E eu posso entrar com valor negativo. Vejam o que eu estou fazendo, pessoas que estão comigo ao vivo. Quem está vendo a gravação deve estar achando assim, o que esse cara... Vamos lá, pessoas que estão comigo ao vivo. Observem, vejam. Grab em X. Vou digitar 1. 1 metro. Vou colocar o valor de negativo, menos 1 metro. Vamos fazer uma fração? Grab x 0,1. 10 centímetros. Então eu consigo entrar com valores. Ou seja, eu aqui, sem ter que recorrer à barra lateral, sem sair do meu objeto, eu consigo pensar, não, deixa eu subir 1 metro o meu objeto. Deixa eu rodar ele 90 graus, deixa eu rodar ele 45 graus, deixa eu rodar ele 30 graus. Vai funcionar do mesmo jeito. Eu vou conseguir entrar com os valores. Então, vamos lá. As mesmas coisas vão funcionar. E aqui eu posso colocar valor. Opa, meu R aqui não saiu R, não. Valor. Então, eu posso falar qualquer numeral aqui para poder definir. Tá? Posso entrar com um valor para transformar. Então, vamos ver isso avançando para outra operação. Tá? Isso são ferramentas de transformação. Apertei o Grab. Certo? Não é o Grab que eu quero, é o Rotate. As pessoas que estão ao vivo podem observar minhas mãos. As pessoas que estão vendo gravado têm que ver, têm que imaginar. Eu estou com as 2 mãos levantadas para o ar. Ou seja, eu não estou segurando nem o mouse, nem o teclado. Eu estou vendo, mas, poxa, não queria o Grab, queria o Rotate. Eu vou apertar R, troquei para o Rotate. Eu não preciso cancelar, dar Ctrl Z, não, eu posso só trocar de operação. Vou apertar Scale. Um toque no S. Então você pode trocar, do mesmo que você pode trocar de eixo, você pode trocar de ação. Então eu posso decidir a ação que eu quero, e decidir o eixo que eu quero, e decidir a intensidade que eu quero. Isso acelera pra caramba o nosso trabalho. Isso acelera muito o nosso trabalho. Então aqui, ó, Rotate. Vamos pôr aqui 10 graus em X local. Então eu estou girando o objeto em torno do eixo dele mesmo, 10 graus no eixo local. Aprender isso é muito bom para modelagem. A ausência disso em outros softwares vai doer em vocês. A ausência disso na Godot vai doer em vocês. Vocês vão ter que ir lá no inspetor, digitar o valorzinho.
Você vai apertar Grab e vai aparecer a ferramenta de transformação, né? Você vai apertar o Move, vai aparecer a ferramenta de transformação, ele não vai estar transformando. Então você vai ter que acionar o atalho, depois pegar na setinha, depois clicar e arrastar. E se você clicar e arrastar errado, você vai ter que dar Ctrl Z, você vai ter que clicar no ícone certo, no eixo certo, no botão certo. Não, isso aqui faz uma diferença. A quantidade de coisa que a gente elimina de erro na vida é enorme, tá? Então, de novo, a mesma lógica vai funcionar para todos eles, tá? A mesma lógica vai funcionar para todos eles. Então, vamos lá. Escala em x, x local, com valor. Tá? É só olhar aqui em cima, ó, escala de 10 ao redor do eixo x. Cancelou, voltou para onde estava. Confirmou, ele absorve aquela transformação. Certo? Diga, Lucas. Eu só preciso argumentar, mas que dá para você mexer em dois eixos globais. Então, por exemplo, x e y. Se eu quisesse, eu conseguiria mexer em dois eixos. O y local e o x global. Não, porque a hierarquia de programação de software põe o eixo coordenada por cima. Então, ele é a primeira informação. Então, porque ele está numa hierarquia acima, você não consegue misturar. Não consegue misturar os dois. Não. Aí teria que fazer em 2 etapas mesmo. Né? Tem coisa que também ia ser meio milagrosa. Né? Ele teria que ser uma hierarquia subordinada. Mas é a primeira coisa que a gente define. Então, a coordenada global ele é uma coisa que está, na verdade, acontecendo por cima disso e não por baixo. Questão de prioridade. Então, mas já é muito doido. Essas são as ferramentas de transformação, pessoas. Vocês acreditam nisso? Que essas são as ferramentas de transformação? Ah, Daniel, não gostei disso não. Não gostei, esse negócio de atalho, não gostei, achei ruim, gosto do ícone, ou ainda, eu estou usando uma tablet, eu não tenho teclado. Pode acontecer, não pode? Estou usando uma tablet, não tem teclado. Para isso, existe a ferramenta aqui, ó. Eu tenho movimentar, rotacionar e escalonar, ou todos ao mesmo tempo. E eu tenho coordenadas global, local aqui, ó. Tá? Então, se você precisa dessa ferramenta, vai ter o íconezinho indicando o eixo, X, Z, ou se você está trancando um dos eixos aqui nesses quadradinhos. Tá? Então, existe a opção gráfica disso aqui. Eu acho que isso aqui gera uns cliques falsos. Você querendo clicar numa coisa, clicando na outra. Né? Na Godot vocês vão sentir. Vocês clicando errado, falando assim, não era isso. Eu acho que dá misclick. Eu acho que dá mais misclick do que a gente ir direto na ferramenta. Tá? Atalhos que são peculiares. Atalhos são peculiares. Rotate tem uma opção de rotação que é você apertar a rotação 2 vezes. Ele vai girar em torno de si mesmo, ele vai virar uma órbita, né? Então, a gente chama isso de trackball. Isso é muito legal para animação, tá? Isso é muito legal para animação. É só apertar R 2 vezes, tá? E aí, vocês vão ver que os eixos aqui, eles não funcionam porque eu estou fazendo realmente a ideia de que é uma coisa rolante, tá? Então, R 2 vezes é uma opção que a gente tem, tá? A gente não vai ter isso no Scale e o Grab, a gente vai ter isso só para edição de vértice. Então, a gente vai ter uma opção de Grab 2 vezes quando estiver editando os vértices do modelo. Mas, aqui no modo objeto, né, aqui lidando com objeto, só o R que tem essa peculiaridade de eu poder apertar o R 2 vezes e fazer um trackball, assim. Ó. De novo, isso para fazer coisas aleatórias no cenário, isso para, tipo, fazer uma animação que você não sabe ainda para que lado você quer girar, você está experimentando, é muito legal. É bem legal o trackball.
é o R duas vezes, é rotate duas vezes, certo? Não gostei de nada que eu fiz, vou zerar todos os valores aqui e vou resetar meu cubo. Pô, vou zerar a escala também? Não, se eu zerar a escala, o objeto some, tá, gente? Se eu fizer 0 de escala, o objeto vai desaparecendo, né? 0 de escala, 0 de tamanho, tá? O valor padrão da escala é 1. É uma vez o tamanho dele, tá? Então, é meio perigoso. Meio perigoso. Inclusive, tem software que quando você põe 00, tranca o objeto mesmo. Você não consegue mais acessar ele. Você não consegue clicar, selecionar, porque ele tem 0 dimensões. Então, tem um tempo que eu não testo no Blender. O Blender era assim. Um objeto com 0 de escala, você não conseguia clicar nele na cena. Ele tinha 0 de tamanho, então ele não tinha onde você clicar. Não sei como é que está isso agora. Mas, enfim, na hora de resetar os valores, é bom saber o reset, né, da escala é uma vez o próprio tamanho. Né? Tranquilo, gente? Deu para entender as ferramentas de transformação? Podemos falar mais coisa? Porque tempo a gente tem. Deixar a escala 0 e não tem qualquer. É? Ah, então é isso aí, ó. Escala 0, zoa o plantão. Não é bom ter escala 0. Então vamos lá. O que eu quero ver agora? Beleza, vou viver de cubo? Vou viver de cubo? Essa é a vida? Daniel, mas espera aí. Minha vida agora é abrir o Blender e ficar esticando cubo? Né? Essa é a minha vida. Tudo que eu quero fazer na vida, meu sonho, finalmente realizei, era ficar movendo, rodando e esticando cubo. Quanto é que está pagando por mês para ficar rodando e esticando cubo? Né? Não, calma. A gente não vai viver só de cubo. Cubo só é a geometria mais útil de tudo que a gente vai modelar. A maioria das coisas que a gente vai modelar, a gente começa com cubo. Cara, uma cabeça humana a gente começa com cubo. A cabeça humana tem uma forma que é mais fácil modelar a partir do cubo que de uma esfera. E, de novo, se vocês olharem ao redor de vocês, vocês vão ver que as coisas ao redor de vocês, a maioria delas é meio cúbica mesmo. Se a coisa ela tem fácil de identificar lateral, frente, costas, topo e base, então ela começa com cubo. Se você consegue identificar duas laterais, base e topo, frente e costas, então provavelmente você vai começar com cubo. Isso acontece com o nosso rosto, por exemplo, nossa cabeça. Nossa cabeça tem as laterais bem definidas, tem o topo e a base bem definida, tem a frente e as costas bem definidas. Então, cubo é a geometria mais útil, então por isso que o Blender abre e começa com cubo. Mas, obviamente, que eu não vou poder fazer uma cena inteira com um cubo só, por exemplo. Eu tenho que poder adicionar outros cubos e, principalmente, adicionar um cubo depois que eu já transformei meu cubo em outra coisa. Né? Se eu peguei esse cubo e transformei ele numa casa, e eu quero fazer agora um prédio, eu não vou pegar essa casa e ficar mexendo nela até virar um prédio. Eu quero começar com um outro cubo. Né? Então, deve ser possível adicionar cubos na cena. Tem que ser possível eu adicionar geometria na cena. Né? E se eu quiser fazer uma coisa que é tipo um cano? Eu vou começar com um cubo? Será que não tem uma forma mais apropriada? Então, vamos lá. A gente viu as transformações, tá? E a gente viu as seleções, beleza? Agora a gente vai para as adições, tá? Para as adições, a primeira coisa que eu quero citar é o modo de trabalho. Antes de eu adicionar qualquer coisa, eu quero que vocês observem que tudo que eu estou fazendo, quando eu começo no Blender, eu estou num negócio que chama Object Mode. Isso é bastante importante, tá? Isso é bastante importante. Ou seja, toda vez que eu adicionar alguma coisa no modo objeto, eu vou estar criando um novo objeto na minha cena. Se eu estiver em outro modo de trabalho, talvez isso não aconteça. Tá? Então isso é importante de perceber. Estão notando isso? Estou no modo objeto e vou adicionar objeto. Olha
aonde vocês se meteram na vida. Olha quanto tipo de objeto a gente tem. E dentro deles tem mais um tanto de coisa acontecendo. É muita coisa. A gente vai usar tudo isso? Dificilmente. Dificilmente. Nem todos esses objetos são adequados para jogos. Nem todos os objetos vão ser compatíveis com o motor. Nem todos esses objetos vão fazer alguma coisa que a gente consiga transportar para a nossa reta final. Mas vamos lá. O objeto que a gente vai usar para modelar tudo em jogo é o objeto do tipo malha. É esse primeiro tipo de objeto. Esse é o objeto que faz a matéria-prima de quase tudo que vocês veem em jogo. Não 100%, mas quase tudo que vocês veem em jogo é esse tipo de objeto que chama malha. Vocês conseguem ver aqui os objetos do tipo malha? Todo mundo viu o objeto do tipo malha? Então eu vou descer um tipo de objeto. Esse objeto aqui é o vetor. O Blender faz desenho vetorial do mesmo jeito que o Inkscape. Ele faz a mesma coisa que o Inkscape faz. Ele faz o desenho vetorial. Inclusive, eu posso fazer o desenho vetorial no Inkscape e trazer para o Blender, que ele vai entender e ele vai conseguir transformar esse vetor em 3 dimensões e eu posso, inclusive, imprimir esse vetor em 3 dimensões. É como a gente faz as pecinhas de board game lá para o La Carreta. Né? É como a gente faz esses prints. Faz o desenho lá no Inkscape, traz para o Blender, manda virar 3D, manda para a impressora. Rapidinho toda a vida. Algumas coisas são super legais de fazer em vetor. Uma delas é cabelo. Cabelo em computação gráfica, a gente pode desenhar ela a partir de vetor. Inclusive aqui tem um tipo de objeto que é pelo, que está dentro do setor de vetores. A gente tem um objeto que é um objeto de modelagem que faz o mesmo conceito de construção geométrica que a malha, mas ele é 3D, mas se comporta como vetor. Ele é a superfície, né? A gente não usa esse objeto para nada no nosso curso. Mas vocês vão encontrar que a modelagem básica, a modelagem histórica de animação, ela começa com esse tipo de objeto. As primeiras animações 3D usavam esse tipo de modelagem. Tá? É algo interessante. A gente não tem uso para ela no nosso curso, mas é bom saber. Né? É também um bom jeito de perder ponto na minha matéria. Modelar usando isso aqui, sendo que a gente não usa esse tipo de objeto. Outro objeto que é super interessante e completamente inútil para a gente é os objetos do tipo meta. Eles têm um comportamento orgânico semelhante ao de massa de modelar. Você consegue fazer a mistura de objetos com isso aqui. É super interessante e não serve para nada. Deixa eu pegar um exemplo de cada um desses aqui para vocês verem do que eu estou falando. Isso é um cubo do tipo malha. Ele é feito de pontinhos. Eu não tenho um cubo feito de vetor. Vamos pegar um círculo. Um vetor, se vocês lembram lá no Inkscape, ele tem o ponto e as alças de deformação. Então, esse é um vetor. Uma superfície, eu também não vou ter um cubo, eu vou ter uma esfera. Ele vai ter um cubo que controla a deformação da esfera. Como eu disse, ele comporta de um jeito semelhante ao vetor, mas ele faz uma forma tridimensional. Dá para ver por que isso é confuso para a gente? E que talvez não seja bom a gente trabalhar com isso? Ótimo! Vamos adicionar um objeto do tipo meta. O objeto tipo meta, ele é super gostosinho de trabalhar, porque ele faz essa geleca aqui, ó. Mas ele não tem os vértices para eu editar, para eu contabilizar, para eu poder exportar. Nenhum software vai entender o que é isso. Super delícia de mexer para fazer umas coisas gelatinosas, mas a gente não tem uso para ele. Oh, no! O que mais que a gente tem aqui? A gente tem texto. Talvez a gente use. Talvez você queira criar um texto em 3D.
Talvez você use a ferramenta de texto para criar um texto em 3D. Faz sentido, né? Eu quero um texto tridimensional, vou usar a ferramenta de texto num software tridimensional. Então a gente tem um texto, que beleza. A gente tem point clouds. É uma série de pontos numa nuvem tridimensional que a gente não vai usar para nada no curso de jogos, no curso digitais. Esse é o tipo de situação onde, não, mas espera aí, se eu tenho uma série de pontos no espaço 3D, eu não posso usar isso para fazer uma simulação de nuvem, uma simulação de enxame, algo no meu jogo, não usando o point cloud do Blender, porque isso tem que ser processado pelo motor de jogo. Então, isso não tem transmissão de informação para a gente levar para lá. Então, não é usado por causa disso, porque isso é uma coisa que a gente tem que gerar a partir do motor. Tá? Então, é uma nuvem de pontos. Não vai gostar. Não, isso aqui... Lá na frente, a gente vai ver quem é que vai ter essas loucas de falar, não, mas eu preciso de uma nuvem de pontos. Também eu tenho os objetos volumétricos. Aqui eu não vou conseguir criar um objeto volumétrico de fato. Eu precisaria configurar ele, tá? Deixa eu pesquisar. Eu tenho o Quick. Eu tenho Quick Smoke. Tá. F3 Quick Smoke. O objeto volumétrico, ele é feito para a gente criar coisas com fumaça dentro do Blender. Adivinha se é compatível com o motor? Não é compatível com o motor. O Blender está usando o motor de renderização em tempo real dele para processar isso. Se eu levar isso para o motor, a primeira coisa que eu vou perder é o motor do Blender processando isso em tempo real. Então, existem motores que fazem fumaça dentro deles? Tem, mas eles vão usar o próprio sistema deles. Então, a gente não vai conseguir usar o objeto do tipo volumétrico. Tá vendo como é que tem um tanto de objeto, mas no final do dia a gente vai ficar com pouco deles? Mas é divertido falar de todos, eu vou continuar falando. Então vamos lá. A gente tem um objeto de desenho, a gente tem um objeto bidimensional do Blender, que é o objeto para fazer desenho animado. Não tem como levar esse objeto para o motor de jogo, mas não impede de eu fazer os sprites animados que virarão uma imagem que pode ser usada no motor 2D, por exemplo. Então eu posso fazer o meu desenho animado que vai cair num jogo 2D, no Blender. O que eu não consigo é levar o objeto de desenho tridimensional que ele cria, porque isso é um objeto de desenho tridimensional, para o motor. Eu tenho que converter para uma imagem. E nesse sentido, se você vai fazer tudo virar imagem, meio que várias coisas passam a ser compatíveis porque elas viraram imagem. Né? Aí você fala, então quer dizer que se eu fizer o render da fumaça numa sequência de imagem e levar para o motor de jogo, eu posso usar? Pode, porque virou uma sequência de imagem, já não é mais um objeto tridimensional. Então esse aqui é o objeto Greasy Pencil. Ele é um objeto para fazer desenho animado. Todos esses objetos, cada objeto tem um íconezinho diferente, né? Só que, deixa eu apagar esse aqui, que é o que eu usei para fazer a... Cada um desses objetos tem um ícone diferente, mas todos têm a mesma cor, certo? Cada um deles também vai ter o quê? Vai ter um conjunto de propriedades, aqui, que são idênticas. Posição, rotação, escala. O que muda são os dados internos dele, tá? Então, os dados internos é que são diferentes, né? Mas, como objeto, eles têm posição, rotação e escala, como todos os outros, tá? O que mais que eu tenho aqui? Vamos lá. Eu tenho um esqueleto de deformação.
Esse não só a gente vai usar, como vocês estão lascados, vocês vão ter que usar ele muito bem usado. O esqueleto de deformação, o armature, é o que vai fazer com que o personagem possa receber animação. Né? A gente vai ver isso mais perto do final do semestre, então a gente vai usar esse objeto sim, tá? Então esse é um objeto que a gente quer. Deixa eu fazer o seguinte, vem para cá quem eu vou usar e vai para lá quem eu não vou usar. Né? Vamos fazer a divisão. A gente tem o látice. O látice é só um cubo? Pois é, na verdade, esse objeto é um objeto de deformação. Ele não funciona para a gente em jogos, pelo mesmo motivo que as outras coisas não funcionam. O que eu crio com látice no Blender, o motor de jogo não lê. Mas ele é uma forma de fazer deformações elásticas em desenho animado. Um exemplo muito legal é quando o personagem tem um olho em formato oval, tipo Pernalonga, que o olho dele não é redondo, é oval. A gente modela a esfera, anima a esfera e transforma isso num shape ovalado, colocando a esfera aqui e alterando a forma dela. Então eu consigo que o objeto rode igual uma esfera, mas visualmente ele parece uma elipse. Super legal para desenho animado. Não vai ser usado. É um deformador. Quem mais que a gente tem? A gente tem um objeto do tipo empty, que é um objeto vazio. Esse objeto é super útil para a gente. Ele não aparece no resultado final, mas ele serve para a gente organizar família, grupo. A gente vai usar ele o tempo todo. O tempo todo a gente usa empty para organizar as coisas. Tá? Mesmo. Inclusive, tem um tipo de empty especial, que é o tipo de empty image, que a gente vai usar para colocar nossas referências dentro do Blender, para colocar a imagem no Blender e usar ele como comparação. Então a gente tem, ele é um tipo de empty, ele é um tipo de objeto vazio, mas ele carrega uma imagem que não aparece no resultado final do meu projeto, mas eu posso usar para modelar meus objetos. É muito legal, a gente vai usar isso. Luz, eu tenho vários tipos de luz, vou pegar uma qualquer aqui. Tá? A gente vai usar a luz, sim. O motor ele entende as luzes que eu crio no Blender, ele consegue traduzir. Eu não vou finalizar a configuração dessa luz no Blender, mas eu consigo, por exemplo, criar já os objetos de lâmpada que o motor precisa usar dentro do Blender. A mesma coisa a câmera. A câmera é um objeto que a gente consegue usar a câmera do Blender para posicionar, mas eu tenho que finalizar os ajustes no motor. Ou seja, ele fala, tem uma câmera aqui, mas eu preciso ir lá e ajustar as configurações, porque um exemplo de problema de configuração é que o Blender calcula a abertura da câmera por aqui, e a Godot calcula pela lateral. Então o ângulo é diferente. Então um usa a abertura vertical e o outro usa a abertura horizontal. É a vida. A gente vai ter o speaker, que a gente não vai usar porque não tem compatibilidade. Mas existe um objeto equivalente no motor de jogo, então você consegue colocar o som espacial, porque tem uma caixa de som dentro do espaço. Então, esse objeto não é compatível com a Godot, nem com a Unity, é porque as configurações são muito diferentes. Então, realmente ele passa batido. Mas a função é a mesma. É você colocar um objeto que, passando perto dele, eu vou ouvir o som. A gente tem campos de força, mesma coisa. O Blender tem os campos de força dele, que eu não consigo levar para o motor, mas o motor vai ter os próprios campos de força. O campo de força é vento, gravidade, vórtex. Então você consegue, por exemplo, simular a roupa no varal, no Blender, fazendo um objeto que é tecido, um objeto que é vento e fazendo a física disso. Só que não vai para o jogo. Então não adianta fazer isso no Blender. No jogo, lá na Godot, eu consigo fazer o objeto que faz a informação do vento, o objeto que tem a informação do tecido e fazer a mesma simulação. Mas eu tenho que fazer ela lá no jogo. Eu não consigo fazer no Blender e transportar. Tá? E a gente tem as instâncias. As instâncias é o quê? Toda coleção que eu criar, eu consigo criar uma duplicata idêntica dela, porque ele consegue copiar todo o conteúdo de uma coleção numa coleção clonada.
eu acredito que o Blender está trabalhando na compatibilidade disso e eventualmente isso vai ser útil para a gente, mas eu tenho que testar a versão nova do Blender que eles atualizaram o exportador para ver se eles já fizeram isso para Godot, que é você poder fazer as duplicatas de coleção e a Godot já entender que aquelas duplicatas são a repetição de uma informação. Então eu tenho que testar isso, mas é super legal. Então o que a gente vai usar? Olha só, dessa lista inteira, essa galera toda aqui, ó, rodou. Nada disso a gente vai usar. Ou não. Então a gente vai usar o quê? A gente vai usar, de fato, a gente vai usar objetos do tipo malha. A gente vai usar armature. E câmera e luz, talvez a gente use direto na Godot. Então é possível, mas o ideal é que a gente use na Godot. Então rodou também? De certa forma, sim. Tá? Faz sentido você colocar lâmpada na Godot para medir desempenho. Se você coloca no Blender e abre na Godot, você pode descobrir que sua cena está muito mais pesada do que você imaginava. E você tem um problema de travamento, de hiperaquecimento. Então, apesar de ser possível, não é legal fazer. Empty é realmente um jeito de organizar coisas. E eu faço isso nos meus projetos. Eu crio o Empty no Blender para organizar como é que a minha cena vai ser importada na Godot. Então, de fato, eu uso isso mesmo. Tá? Câmera, eu também prefiro organizar direto na Godot. De verdade. Acho que o fato de a gente ter uma abertura de ângulo muito diferente gera uma conta matemática a mais que eu tenho que fazer toda vez, que é tipo, a abertura de câmera que eu gostei aqui, eu tenho que passar por um conversor para poder ver qual que é a abertura lá, e aí para ajustar o enquadramento. Então, eu prefiro já definir isso lá. De novo, não é um problema, mas provavelmente a gente vai fazer isso na Godot. Então, o que sobrou de objeto para a gente? Armature, Mesh e Empty. Então, de tudo que a gente tem aqui, vocês vão concentrar. Tá? Eu sei que tem uma galera que gosta, não, mas eu vou descobrir um jeito de usar. Gente, eu sei jeitos de usar, tá? A gente chega lá em Environment Design, tá? Não precisa correr, não. Concentre em dominar essas formas. Concentre em dominar, em fazer tudo que você puder fazer usando Mesh. Mesh é o objeto mais flexível, mais dinâmico, mais versátil. Dá para fazer tudo no jogo com Mesh. Então ele é ótimo, ele salva a nossa vida. Tá? Armature é uma fatalidade, não tem como, a gente vai precisar. Vai vir um monte de bug na sua vida por causa de Armature? Vai. Vai vir um monte de problema de logística por causa de Armature? Vai. Mas esse objeto, ele vai permitir que eu dobre os meus modelos, que eu deforme eles dobrando eles. Então ele é muito importante. E Empty é um objeto de organização. É meio bom saber que ele existe, que ele organiza, e que a organização que você faz com Empty, ela é replicada igualzinho no motor. Então esses três objetos a gente vai usar, concentra neles. Beleza? Tranquilo? Maravilha. Então o que a gente tem aqui na minha lista de adição? Eu vou ter dois conjuntos de objeto aqui. Ó. Os objetos que são as primitivas geométricas e os objetos que são objetos especiais. Eles não são as primitivas geométricas, mas eles têm a função deles, eles têm a razão de existir. Quais são as primitivas geométricas? Vamos lá, vamos começar. Deixa eu explicar uma coisa aqui. Todo objeto que eu adicionar vai aparecer onde está essa mira aqui. Ó. Essa mira aqui é o meu cursor, né? Ele é configurado por essa ferramenta. Eu estou usando eu configurei meu Blender para a seleção ser no botão direito, né? Então eu esqueci qual que é o atalho para fazer isso aqui. Então deixa eu arrumar aqui meu Blender. Vamos lá, preferências, input, navigation, key map. Deixa eu lembrar qual que é o clique que faz isso. É Shift clique direito. Shift clique direito você posiciona esse cursor, tá? Aonde esse cursor estiver, é onde vai aparecer o objeto. Se você quer um lugar específico, preciso para posicionar esse cursor, a nossa barra lateral aqui, o nosso sidebar, View, Sidebar, ele vai ter uma opção de configuração do cursor 3D. Tá?
Então, essa opção aqui, ó, você consegue visualizar ela no sidebar. Em View 3D Cursor. Tá? Então, aqui eu consigo, por exemplo, zerar o valor dele para ele ficar no centro. Tá? Então, é possível também, a gente tem uma forma de alinhar o cursor e ver todo mundo. Então, existe um atalho para centralizar o cursor e ver todo mundo. Eu uso esse atalho demais. Então, eu tenho que passar ele porque eu faço isso o tempo todo. É um vício meu, tá? Que é, o meu cursor está na casa do chapéu aqui, e aí eu quero centralizar ele. Eu aperto esse Shift C. Vocês vão ver eu fazendo isso direto. Então, é melhor eu falar que eu estou fazendo isso do que ficar escondendo o ouro. Falar, não, não, gente, vai lá no menu. Então, isso é uma coisa que eu faço demais, tá? Qualquer objeto que eu for adicionar vai aparecer nesse cursor, tá? Então, eu vou adicionar aqui um plano. Um plano é basicamente uma plaquinha assim, ó. Isso é um plano. Vamos jogar para o lado. O cubo, nosso querido objeto, né? 6 faces. Essa é a geometria básica. Vocês conhecem objetos. Eu preciso explicar matematicamente o que eles são? Não, né? Porque eu não saberia. Isso é com Rock, isso não é comigo, não. A gente vai ter o círculo. No círculo vai acontecer uma coisa importante. Quando eu adicionar o círculo, essa barrinha aqui passa a ser importante para mim. Ó. Essa barrinha é o ajuste da última operação. Tá? Essa barrinha, toda vez que você faz uma ação no Blender, aparece a barrinha que é uma forma de você arrumar a última coisa que você fez. Tá? Ela chama ajuste da última operação. A minha última operação foi criar um círculo. Aqui, ó, eu posso mudar a geometria do meu círculo. Tá? De novo, essa barrinha ela não vai voltar. Tá? Ela é um jeito de você finalizar essa ação. Tá? Depois que você fizer uma outra ação, virou outra ação. Ajuste da última operação. Minha última operação foi move. Então, eu posso mexer aqui. Ah, mas eu queria fazer um círculo diferente. Parabéns. Vai fazer um círculo diferente adicionando um círculo diferente. Porque essa ferramenta aqui, ela chama ajuste da última operação. Uma vez que você terminou de criar o seu círculo, ela foi embora. Não tem como voltar nela. Tá? E isso aqui, ó, é uma coisa importante. Por exemplo, eu vou criar meus círculos, provavelmente todos com muito poucos polígonos, porque eu vou fazer low poly. Né? Então, eu vou querer fazer essa edição aqui antes de trabalhar. Então, eu vou adicionar o círculo, eu provavelmente vou mexer aqui de cara. Tá? Ele vai me dar, inclusive, o preenchimento da geometria. E, inclusive, é uma das fontes de grande erro de modelagem do curso. A galera adiciona a geometria, não configura ela, depois fica com um modelo pesado, modelo cheio de N-gon, porque não configurou no momento da criação. E como esse menu não volta, aquele erro persistiu até o fim dos tempos. Tem como corrigir, tem as aulas de correção, pode ficar tranquilo. Mas se você adicionou 1000 cilindros, você teria que ter lembrado de conferir toda vez que adicionou os 1000 cilindros, se tinha um N-gon ou não. É tão comum você ver que tem um pé de uma mesa que tem lá o N-gon que a pessoa esqueceu de arrumar, porque adicionou o cilindro, adicionou a coisa. Então, é algo importante. Toda vez que você for adicionar algumas dessas geometrias, como círculo, cilindro, cone, você vai conferir o ajuste da última operação. Tá? Então, eu vou adicionar aqui, mesh, círculo, 1 metro. Eu vou colocar com 12, 12 já fica mais redondinho. Então, esse é o círculo. O círculo, semelhante ao plano, né? Ele é bidimensional. Ó. Ele não tem altura. Vamos adicionar agora uma esfera. Mesma coisa. Erro comum, o cara, nossa, essa esfera está tão achatada, né? Eu queria ela lisinha. O cara vai lá e põe 1000, né, tipo, geometrias para poder fazer a esfera ficar redondinha. Eu coloquei 256 por 256 e minha máquina travou para desenhar esse negócio. Se eu entrar aqui, ó,
Olha quantos polígonos eu criei na minha esfera. Isso já deixou de ser low poly, isso é high poly. Isso são muitos polígonos. Então, vamos lá, dica do tio. Adicionou uma esfera, vai demorar porque eu criei ela com 256, e ele herda a última criação. Galera, 8 por 8, 12 por 12, sempre valores baixos, tá? Vamos fazer 12 por 12, 12 por 12. Aí você fala assim, nossa, mas não tem como ela ficar lisinha? Tem. Lisinho é sombreamento. Lisinho é sombreamento. Lisinho não é número de polígonos. Lisinho é você falar que o seu sombreamento é suave. Quer fazer uma coisa lisinha? Não enche de polígono. Vai ser um peso para o seu projeto. Diga, Luiz. Não. A esfera mesmo poderia fazer com números diferentes para ter uma face mais quadradinha. Eu poderia ter mais cortes na vertical e aí eu teria uma face quadrada, por exemplo. É só um exemplo, tá? Não precisa ser o valor uniforme, não. Tá? Então, a esfera... Olha que beleza. Vamos fazer aqui. Deixa eu adicionar aqui uma icoesfera. Uma icoesfera ela é feita só de triângulos. Tem função? Deve ter. A gente vai descobrir. Né? É uma primitiva geométrica. É uma esfera composta de triângulos. Eu usei isso na minha vida fazendo simulação de líquido e fluido. Não é o que a gente vai fazer aqui. Então, para low poly, talvez uma copa de árvore meio doidona, talvez fazer o Epcot Center na Disney. Se bem que a gente viola copyright, né? Não pode fazer. A gente vai descobrir. De novo, essa geometria está aqui, ela deve ter alguma coisa legal para fazer com ela. Imagino que copas de árvore deve ser legal, mas porque a base dela é de triângulos, a gente acaba evitando triângulo de modelagem, talvez a gente não use tanto. Mas é uma esfera feita de triângulos. Eu vou colocar todo mundo aqui para o lado, porque eu quero adicionar agora o meu cilindro. Mesma coisa. Adicionou o cilindro? Cara, eu vou usar valor baixo, vou usar triângulo para preencher, já vou arrumar sempre, tá? Primeira coisa, sempre, para não ficar herdando erro de modelagem, tá? Adicionou, cara, a gente tá no low poly, já reduz, não questiona não. Vamos deixar o questionamento para o semestre que vem. Semestre que vem tem várias coisas para vocês questionarem. Ou então, pelo menos para o meio desse semestre, só para eu ter um pouco de paz de espírito. Mas aqui, ó, esse é o cilindro, é uma forma muito útil. Muitas das coisas que a gente faz também vão partir dessa base. Eu diria que, se você está fazendo jogo, essas três geometrias aqui, ó, plano, cubo e cilindro, são as que predominam. Né? Obviamente que a gente vai usar esfera, vai usar bastante esfera, né? Mas o tanto de coisa que você vai encontrar na sua vida que você fala assim, pô, isso aqui é um cilindro, isso aqui é um cubo. E plano, porque tudo que a gente quer economizar, a gente só põe uma imagem do plano e põe lá no jogo. Então, tanta coisa que a gente fala assim, só se você pensar que uma árvore, todas as folhas vão ser um plano com uma textura, né? Então, você está no jogo, você vai ver aqui tanto de vegetação. Aquela vegetação toda é plano. Então, é muito massivo. Né? A gente não fica modelando folhinha, a gente só põe lá a textura e te engana. Então, é muito plano que a gente usa também. Mas esfera também é bastante usado, são geometrias, né? Todas elas têm seu lugar ao sol. Tá? Vamos adicionar aqui a próxima, o cone. Curiosamente, eu consigo transformar um cone num cilindro, tá? É possível. É necessário? Não, mas é possível. Tá? Consigo fazer trapezoides também, né? Então essa é uma geometria interessante. Vamos fazer com 12, eu estou fazendo todos com 12 aqui. E o preenchimento aqui é triângulo. Tá? Se eu não fizer preenchimento, vai ficar vazado, tá, gente? Nothing é abertinho assim. Tá? Eu estou fazendo com triângulo porque eu quero deixar bem fixado. Tá? Mas vamos lá. Então, tem essas geometrias aqui. Vamos puxar para o lado. E vamos adicionar aqui, ó. Deixa eu adicionar a última das minhas primitivas geométricas, a rosquinha.
Isso é um objeto que é uma primitiva geométrica. A rosquinha está aí desde que o mundo é mundo, gente. Também, mesma coisa. Ela vai ter um número de segmentos, né? E vai ter os controles de o quão gordinho você quer fazer a sua rosquinha, tá? Muito útil para fazer segmento de encanamento. A gente faz segmento de encanamento, eu não fico fazendo a curva na mão, não. Eu pego uma rosquinha, pego um pedaço, faço curvatura de encanamento, de tubulação, né? Elo de corrente, tem muita coisa que a gente acaba usando a rosquinha que é impressionante. Então todas essas geometrias aqui, ó, todas essas geometrias aqui, elas são muito úteis. Elas são a base geométrica de tudo que a gente vai modelar. Então, qualquer coisa que você viu num jogo 3D, qualquer coisa que você viu num jogo 3D, carro, nave, avião, personagem, nasceu desses camaradas aqui, das primitivas geométricas. Então é bom dominar essas formas, é bom que a gente conheça e domine essas formas, tá? Essas são as minhas primitivas geométricas. O Blender ainda me dá mais 2 objetos especiais, que eles estão junto com aquelas primitivas, mas eles estão separados por uma linha, né? Então aqui, ó, eu tenho 2 objetos aqui separados por uma linha, que é o grid e o macaco. O macaco também é uma primitiva? Talvez seja. Mas vamos lá, o que é o grid? O grid é um plano que eu já posso falar quantos cortes ele tem. Para fazer algumas coisas como criação de terreno, por exemplo, se eu for criar um terreno para um jogo, é muito comum eu começar com um grid. Ou seja, é um plano que eu vou ficar puxando montanha dele. Então é uma ótima geometria para começar a fazer terreno. Quanto mais orgânico o terreno, melhor. Algumas situações também, a gente usa o grid, porque a gente sabe que a gente vai começar a fazer o objeto modelando um plano e cortando o plano. Bom, se você sabe que você vai começar a fazer esse modelo criando um plano e cortando ele, você já pode pegar o plano com os cortes. Então, é legal. Onde eu mais usei na vida foi para fazer terreno de verdade, tá? Não, isso aí não é exagero meu, não. É onde eu realmente usei mais o grid. E a diferença básica do plano para o grid, vamos puxar aqui um do lado do outro, né? Na hora que eu for editar eles, um já vem com os cortes e o outro não. Então essa é a principal diferença. O grid ele já vem cortadinho e eu posso falar quantos cortes eu quero. O plano não tem essa opção. E é bom que ele não tenha, porque na hora de fazer essas imagens baratinhas para o jogo não ter 3D, tem um monte de imagem, né? Tipo um monte de árvore que é só um plano com uma textura, é esse cara que eu quero. Esse aqui ele já está mais pesado, ele tem muito vértice, então eu quero ele para coisas que vão ter variação de relevo e tudo mais, tá? Então, vamos voltar para cá. E vamos ver o macaco. Eu vou dar muita aula de macaco no curso, tá, gente? Preparem-se, tem muita aula de macaco. Monkey. O macaco é o mascote do Blender. É a Suzane. O nome dela é Suzane, não estou exagerando, o nome dela é Suzane. E para que precisa de um objeto desses no software 3D? Softwares como Maya, Max vão te dar um bule de chá. Eu preciso de um objeto orgânico para poder fazer testes. Se eu tiver que modelar um objeto orgânico, toda vez que eu quiser fazer um teste de material, um teste de física, um teste de script, né? Imagina que trabalheira, ou então eu tenho que ter um objeto, eu instalei o software, eu tenho que buscar meu objeto, importar. É muito trabalho. A gente precisa desses objetos orgânicos com formas complexas para testar uma série de coisas. Ah, eu quero testar um sistema de simulação, eu quero testar um sistema de shader, eu quero testar um sistema de textura. Já vem um objeto que eu posso testar isso. Né? O Blender tem esse mascote desde que o mundo é mundo, e ele é um objeto que serve para eu poder realmente testar certas configurações. Né? Shader, por exemplo, para mim tem sido sempre uma ótima opção. Ah, eu quero fazer um material de pele. E eu não, às vezes estou no PC da PUC, estou aqui, eu não quero ter que entrar na minha nuvem, baixar um modelo meu, colocar ele aqui, configurar o shader. Não, eu vou lá, abro o Blender, abro a Suzane, faço isso. Por isso que eu falo que tem muita aula de macaco. Tem aulas que eu não vou querer usar nenhum modelo meu. Eu não vou querer mostrar o resultado no modelo meu. Isso, isso pode ser um misleading grande. Se você tem um cara que fez um modelo e ele está ensinando como é que ilumina, mas o modelo dele tem uma série de configurações,
talvez essas configurações estejam afetando a iluminação. Agora, se eu abro a Suzane, que não tem configuração nenhuma, que é um objeto padrão do Blender, e eu explico como é que ilumina com isso, então provavelmente você vai conseguir também. Porque eu não tenho nenhum conteúdo interferindo nisso. Né? Então é um modelo que tem esse purismo nele. Tá? Essas são as nossas primitivas geométricas, nossos objetos especiais. Esses são objetos que, por padrão, o Blender me dá. Eu não preciso mais do que isso. Tá? Eu não preciso de objetos adicionais. Com esses objetos dá para a gente fazer tudo. Tá? O que vai acontecer nas aulas de modelagem é que a gente vai entrar nesses objetos para fazer a alteração dos vértices dele. Então, esse objeto aqui, ó, se eu entrar dentro dele, eu consigo alterar a forma e complicar essa forma. Eu consigo criar em cima dela. Né? Então, a gente adiciona a primitiva e em cima da primitiva a gente constrói a forma que a gente quer. Alguns tipos de objeto vão nascer de um cubo, alguns tipos de objetos vão nascer de um cilindro, outros de uma esfera, né? Mas de fato, né, tipo assim, tudo que eu preciso para modelar, né, tudo que eu preciso para poder fazer os meus jogos aqui, né, vou fazer uma cápsula aqui, né? Pode sair tudo desses modelos básicos, né? Então, a gente vai trabalhar esse semestre alterando essas primitivas para criar os nossos modelos. Obviamente que essas primitivas não contam como modelagem nos meus trabalhos. Se você me entrega um modelo que é um cubo, um cilindro, uma esfera, obviamente que eu não conto, porque esses modelos já foram feitos pelo Blender. Eu vou contar a partir das alterações que você faz nessas geometrias. Isso é importante para saber na hora de avaliação. Mas, professor, alguém já fez isso com você? Várias vezes. Extremamente comum uma pessoa me entregar o cubo falando, modelei, professor. Mas era uma caixa. Não era não. Não era não, não era uma caixa. Se você pegou e não fez pelo menos né, um voluminho assim, ó, para poder tipo justificar, né? Não aceito. Não será, não contarei, né? Então eu quero modelos que tenham uma certa complexidade. Vai ter complexidades diferentes, mas eu quero um certo nível de complexidade nesses modelos, certo? O que vai ficar para vocês de prática durante aí o fim de semana? Negócio? Galera, vamos brincar de Lego. Igual a gente começou lá no Inkscape, quem fez o primeiro período aí, ó. Adiciona uma geometria. Muda o tamanho dela. Muda o tamanho. Adiciona uma outra geometria. Combina. Encaixa. Vai encaixando. Vê o que você faz com isso. Vai encaixando a geometria. Faz um Frankenstein. Mudando o tamanho, mudando a escala. Uma coisa interessante para vocês saberem, no PlayStation 1, por exemplo, quase todo objeto é feito combinando peças. Então eles não tinham a coisa de modelar o braço, não, eles faziam duas geometrias, encaixavam, era isso aí, corria para o braço. Né? Alguns jogos como Race the Sun, usa só geometria básica para fazer o cenário. Então, o que você consegue fazer? Pô, isso aqui é um cara com Black Power, peraí. Eu acho que eu consigo fazer um cara com Black Power aqui. Será? Deixa eu fazer aqui. Deixa eu fazer quer dizer. Vai ficar meio pequenininho. Vamos dar um scale assim, grab, scale, Z. Acho que se eu fizer assim, dá para fazer tipo a perninha, né? Aí, para parecer que ele está mexendo, deixa eu fazer assim, ó, rotacionar. É isso que eu quero que vocês façam, entendeu? Esses Frankenstein que eu quero que vocês façam. Daniel, mas não é para fazer personagens semestres.
Eu não vou contar para ninguém, gente, fica tranquilo, não sou a polícia do 3D. Se o modelo ficar legal, é isso que importa. Ah, eu acho que eu vou fazer. Peraí, quanto tempo eu tenho? Eu não sei quanto tempo levou para fazer esse bonequinho não, mas eu já estou satisfeito. Vamos fazer ele girando assim um pouco para fora. A cabeça dele está enorme. Essa bolinha aqui eu quero um shade smooth nela, objeto, shade smooth. Tem que nomear tudo. Eu nomearia tudo, perna, essas coisas, para poder saber como usar. Dá para inclusive levar isso aqui para Godot, animar e fazer bonequinho, tá? Isso aqui funciona. Mas ó, vocês conseguem ver o bonequinho com o cabelão? Né? Consegue ver ele com o cabelão? Então esse é o conceito. Ah, mas eu queria fazer um sapatinho, faz o sapatinho, queria fazer a mãozinha. Faz esse Frankenstein, para vocês criarem familiaridade com as ferramentas de transformação, principalmente com os atalhos, tá? E com o processo de adicionar a geometria e configurar a geometria, tá? Faz isso, se diverte. Provavelmente os modelos feitos assim, eles vão precisar passar por muita coisa para serem úteis para jogos, mas ainda é possível transformar eles em modelos úteis para jogos. Então, esse processo ele não invalida, não. Só tem que passar por muito ajuste. Se você jogar esse objeto direto no motor, não dá muito certo, não. Tem que fazer alguns ajustes, mas ainda é possível. E tem como usar isso como estética também. Você pode usar uma estética de peças encaixadas. De novo, os personagens do PlayStation eram pensados com essa lógica. Né? Um monte de sólido encaixado. Né? Se vocês olharem com calma, vocês conseguem ver na Lara Croft, né, do PlayStation 1, as peças encaixadas. Né? Vocês conseguem ver onde que o bracinho encaixa no outro, no antebraço. É bem legal. Tá? Então, é isso para a aula de hoje. Quem assistiu ao vivo aqui comigo, brigadão. Quem está vendo gravado, espero que ajude. Essas aulas são um caos na minha cabeça. Espero que ajude quem estiver vendo também.